Olá, arquiteto. Você sabe para que serve uma treliça? Por que a gente usa uma treliça, às vezes, no lugar de um perfil metálico ou de uma viga de concreto? Por que ela consegue vencer grandes vãos? A gente vai conversar um pouquinho agora sobre as treliças. A treliça é um tipo de estrutura que foi desenvolvida e projetada para não sofrer esforço de flexão. Só para dar uma relembrada aqui, seria mais ou menos esse esforço aqui, a flexão, numa peça, né, no perfil metálico. E por que a treliça ela não sofre o esforço de flexão? Porque, como eu falei, ela foi projetada para que o carregamento passe pelas peças que compõem a treliça, apenas contração e compressão. Então, numa treliça, conforme o desenho que eu vou colocar aí agora, você tem a aplicação da carga. Essa carga, ela anda pela treliça até chegar nos apoios. Então, ela comprime a barra, traciona a barra, comprime a barra, traciona a barra, comprime, traciona. Então, cada pedacinho da treliça é importante para que a carga encontre o seu caminho até o apoio. Se você aplicar a carga no lugar errado na treliça, a treliça vai fletir e aí ela pode não resistir. Porque uma coisa é a peça que compõe a treliça ser dimensionada apenas para tração e compressão. Outra coisa é ela entrar em flexão. Aí muda totalmente, o esforço é outro, a solicitação é outra. Então é muito importante que a carga seja aplicada no ponto certo. E aonde é o ponto certo da aplicação da carga de uma treliça? No nó. Vou colocar um outro desenho. Pronto, então esse é o lugar de aplicação da carga. Eu vou colocar aqui uma imagem de um lugar onde eu fiz uma vistoria. As peças do telhado metálico eram perfeitas, sabe? Uma dimensão excelente. Então eu fui fazer uma verificação da carga. Porque o cliente ele queria colocar placas solares para geração de energia, tá tudo na moda, né? Agora assim, todo mundo quer, vamos colocando placa. Só que essa empresa de placa solar que me contratou é super responsável e ela pediu um laudo para verificação. Então, quando eu fui fazer esse laudo, que eu cheguei lá e olhei o telhado, eu cheguei, olhei e falei, nossa, que legal, as peças estão ótimas. Vou colocar uma imagem desse telhado aí. E realmente eram boas peças, um estado de conservação excelente. Porém, quando eu observei, a treliça estava sendo fletida porque a carga das terças estavam sendo aplicadas fora do nó. Poxa, aquilo me deixou tão triste. E aí, vamos para o cálculo para poder confirmar a condição. E realmente foi confirmado. Uma treliça, eu quero colocar essa imagem aí. Se o executor tivesse colocado a terça em cima do nó, o telhado teria passado com folga. Mas porque ele colocou a terça fora do nó, não passou o telhado. Agora imagine, uma placa solar, ela pesa, pelo menos para esse fornecedor, né, o que ele me deu de informação, 12 quilos por metro quadrado. 12 quilos por metro quadrado não é nada. Então, quando eu fiz o primeiro cálculo, sem acrescentar a placa solar, o telhado já não passava no cálculo, ele já excedia o limite de deformação. Depois que eu coloquei os 12 quilos, obviamente, piorou a situação. Então eu fiz a recomendação de reforço, que era possível lá para o cliente colocar apoio no meio, ele não podia desmontar o telhado inteiro dele, né? Então eu tive que dimensionar um reforço para poder solucionar o problema. Então, especificamente aí, pessoal de placa solar, tem que ter muito cuidado. Eu vou colocar, aproveitando o assunto, algumas imagens que eu coletei no site
um site que eu vou colocar o link aqui, a descrição aqui dele. Ele só relata quantidades de acidente por causa de instalação de placa. E não é acidente elétrico, não é acidente que tem relação nenhuma com geração de energia. Puramente estrutural, pela falta da verificação da estrutura para a instalação de uma placa solar de 12 kg por metro quadrado. Então, para vocês verem como a questão da treliça é uma coisa séria, é muito séria. Então, uma outra coisa em relação ao carregamento na treliça é o seguinte: se a carga ela está caminhando, sobe e desce, até chegar no apoio, o que acontece com as calhas de coleta de água de chuva? Olha só o que algumas pessoas fazem. Eles chegam no final da treliça. Ah, mas eu preciso embutir a calha. Corta o banzo superior para poder embutir a calha. Ai, só falta morrer do coração quando eu vejo essas coisas. Então, não dá para sair tirando pedaços da treliça como se aquele pedaço não fosse importante. Ah, mas é só um pedacinho. Ah, mas é só o pedacinho final. Não. A carga, ela está caminhando por dentro da treliça até chegar no pilar. Porque a carga é o seguinte, ela é inteligente. A carga ela teria duas formas de descer para o chão. Uma é derrubando tudo, né? Eu sou um telhado, eu vou derrubar tudo para poder chegar no chão. Não. Ela é inteligente, ela quer descer de maneira harmoniosa até o chão. Então ela, tô num nó, desço no montante, subo, desço. Cheguei no pilar, desço rapidinho, tô na fundação. E ela vai o tempo todo ali descendo, porque é assim que a carga vai caminhando e passeando, não só uma treliça, mas uma estrutura de concreto armado qualquer. É assim, ela caminha pelas peças até o chão. É por isso que às vezes tem fissura, porque no caminho da carga a peça não foi dimensionada da maneira correta para aquele volume de carga que está passando por ela, e aí a carga vai fissurando a peça, porque a peça não foi dimensionada para suportar aquela carga, entendeu? Então vocês viram essas imagens, né? São casos reais e recentes. Vão evitar carga fora do ponto, fora do nó, e evitar também cortes nas treliças. Outro assunto importante em relação à treliça é a manutenção. Eu não sei se vocês lembram de um acidente que aconteceu há muitos anos atrás em uma determinada igreja. A igreja tinha o cuidado de fazer a manutenção periódica. Então, isso foi feito recentemente. Porém, havia um determinado ponto de difícil acesso. E aquele ponto de difícil acesso, ele não foi vistoriado, não foi dada manutenção, aconteceu a corrosão que rompeu a peça e depois de um tempo a treliça não suportou mais, a carga passeando pelo caminho errado, cedeu e matou algumas pessoas. Então, é muito importante também que, seja lá que peça for, de treliça, uma estrutura de concreto, mas especialmente estrutura metálica e estrutura de madeira também, é que você tenha acesso à manutenção periódica dessas peças, tá? E quantas formas a gente tem de treliça? São muitos modelos. Você tem como um arco, você tem treliça invertida, você tem a treliça convencional. Então você tem várias formas de treliça. Agora tem uma coisa que eu acho lindo nas treliças, é o fato dela estar na estrutura de concreto armado. Como eu falei num vídeo sobre vigas de concreto, lá nos primórdios, né, da história do concreto armado, esse raciocínio de treliça colocado junto do concreto armado é fabuloso. É fabuloso. Então, na verdade, o estribo, ele devia ser inclinado, mas por questões práticas executivas a gente coloca ele na vertical. Mas o estribo, com as armaduras longitudinais, superior e inferior, eles
têm o conceito de treliça e permitem a movimentação da carga por dentro da estrutura de concreto. Isso é incrível. Como fazer o pré-dimensionamento de uma treliça? Como é que eu sei que a altura está certa? Vou falar aqui só de um conceitozinho básico, tá? Se fosse uma estrutura de concreto armado, você, para fazer um pré-dimensionamento, eu estou falando de viga, a gente usaria 1/10 do vão. Então, se eu tenho um vão de 5 metros, eu colocaria uma viga de 50 centímetros, ok? Se eu tenho um vão de 3 metros, eu vou ter uma viga de altura de 30 centímetros. Então, uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu fazer uma observaçãozinha nesse ponto. E se a viga for contínua, que altura que eu adoto? Porque assim, eu posso ter 4 metros nesse vão, 5 metros nesse vão, 3 metros nesse vão. A viga pode variar de altura, isso aí não tem problema. Agora, por exemplo, se você tem muito vão de 4,30 metros, 3,90, uns vãos muito semelhantes, eu adoto tudo de 40. E aí parto para o cálculo formal mesmo. Mas para um pré-dimensionamento, eu pego ali mais ou menos agora. Se tiver um vão discrepante em relação aos outros, esse aqui tem 6 metros, pronto. Então nesse aqui eu vou aumentar a altura para 60. E numa treliça, 1/10 do vão? Não. Num pré-dimensionamento de treliça, a gente adota 1/14 do vão. É possível fazer uma laje sobre uma treliça? O que você acha? É possível sim, claro que é possível. Justamente por isso, a treliça ela vai vencer um vão maior com a mesma altura que teria laje de concreto, né? Ou vencer aquele vão com uma altura menor. Então, o que a gente faz nesse caso? Não dá simplesmente para colocar a treliça, a boquete da treliça, ó, treliça, e agora eu vou chegar com a laje, só apoiar aqui. Isso muda o raciocínio da laje, porque você vai ter uma laje toda solta, né? Naquela treliça que está fazendo o papel da viga. Bem, então como é que a gente faz? A gente, em cima, no banzo superior da treliça, a gente vai falando de uma treliça reta, lógico, né? A gente bota a laje. No banzo superior, que é aquela parte superior da treliça, a gente vai soldar uns conectores. Tem vários tipos de conectores. Quando a gente concreta, simplesmente o fato do conector estar dentro do concreto da laje, a gente solidarizou a estrutura e com isso a gente teve um engaste. O que é que o raciocínio de engaste faz? Faz com que você tenha menos momento positivo, ou seja, gaste menos ferro na laje. Então é muito importante que a laje seja engastada. Não é diferente na estrutura de concreto armado. Na estrutura de concreto armado eu já vi as pessoas executarem a viga inteira, depois vir com a laje e simplesmente apoiar na viga. Mostra uma imagem. Não é assim, gente. A gente tem que concretar parte da viga de concreto, deixar aquela armadura longitudinal superior para o lado de fora, vir com a laje, as longarinas da laje, apoiar naquela parte que foi concretada e aí sim concluir a concretagem. Ah, mas poxa, então eu concretei só um pedaço da viga? Vai ter lá aquela junta, mas a aderência do concreto está garantida e dá tudo certo. E é a forma certa de fazer para você garantir o engaste. Por quê? Se o seu calculista projetou para ser engaste na laje, ele gastou menos ferro. Se ele projetou engaste e você concretou errado, você colocou a sua laje numa condição de simplesmente apoiada. Então, o momento fletor é muito maior. E aí, o que vai acontecer? Pode ser que sua laje vibre demais ou fissure. Então, precisa fazer certinho a parte executiva da concretagem. Idem para o caso de treliça. Se você está colocando uma laje sobre uma treliça, tem que ter conector. Da mesma forma, perfil metálico, tá? Não é treliça, estou usando um perfil. Da mesma forma, tem que ter os conectores e a laje vai chegar do mesmo jeito. Deixa eu te perguntar, uma laje, ela tem às vezes 4 metros. Vamos botar esse exemplo dos 4 metros. E por que a longarina, a treliça da laje, ela não tem 40 centímetros, já que a gente usa 1/10 do vão, ou no caso da treliça metálica, 1/14 do vão?
Só para relembrar, o que é a treliça da laje? Pronto. Por que ela não tem 40 centímetros e funciona? Dessa alturazinha, às vezes tem 8, tem 10, tem 12, né? Dependendo do cálculo, dependendo da carga, dependendo do vão. E por que então? Porque são muitas treliças, uma do lado da outra, no caso da laje treliçada, com enchimento, seja de EPS ou seja cerâmico. Então, como você tem muitas, uma ao lado da outra ali, separada por 40 centímetros, né, ou mais, então a distribuição da carga é muito maior. Então, aquele conjunto monolítico que fica formado ao final da concretagem, onde eu tenho a treliça da laje, né, ou longarina, como alguns chamam, onde eu tenho o enchimento, o concreto, a armadura negativa, a armadura de distribuição, todo aquele conjunto concretado junto, ele se transforma num único elemento que, por sua vez, foi conectado às vigas laterais, seja de que material for, seja treliça, seja viga. Então, ele forma um conjunto que distribui a carga e funciona muito bem. Eu queria também colocar umas imagens de algumas obras lindíssimas que foram executadas com o raciocínio de treliça em estrutura metálica. São obras de arte. Sei que não é treliça, mas eu também gosto muito de arco. A gente não usa mais, porque o arco era utilizado lá antes do concreto armado, antes de juntar concreto com ferro, né? Então, como é que se faziam os aquedutos, como é que se faziam as pontes? Se fazia com o raciocínio do arco, aonde você tem pura compressão. Vou colocar a imagem de alguns arcos e de como é que a carga se distribui sem ferro e vence aquele grande vão. A engenharia de estrutura tem coisas incríveis. Tem a treliça, tem o arco, tem a viga e o seu raciocínio de treliça. Tem a treliça vertical. Tem a treliça vertical, né? Que a gente vê muitas vezes em quadro de esporte. Por que tem treliça vertical? Porque às vezes, se você colocar apenas um perfil, ele não vai ter rigidez suficiente para que ele não venha a se deformar lateralmente por causa do seu grande vão, por causa da sua grande altura. Então a gente faz o quê? Uma treliça. Entende? A treliça ela não precisa ser só horizontal e distribuir a carga para cá, para os pilares. Ela pode ser vertical, um pilar treliçado, de estrutura metálica, por exemplo, e receber a carga e distribuir a carga até a fundação. E uma coisa muito incrível também é a treliça horizontal. Eita, que esse aí é difícil de você ver. Porque o que tem acontecido? O pessoal tem feito galpão e esquece que o galpão tem que ser contraventado. Sabe, quando você entra às vezes num galpão e tem aqueles X, tem, tipo assim, em determinado vão tem aquele X atravessando de um lado para o outro, aquele monte de Xzinho, né? Pronto, ali é uma treliça. Por que é uma treliça? Deixa eu botar uma imagem primeiro. Pronto, ali é uma treliça. A carga do vento vem horizontal, bate naquela treliça e se espalha até o apoio. Então, tem várias falhas. Primeiro, às vezes o pessoal não faz a treliça horizontal, né, para resistir ao esforço do vento. Aí o galpão, puf, cai. Ou então, não, vou fazer o contraventamento, mas não entende o raciocínio daquilo. E qual é o raciocínio daquilo?
é que, querido, a carga ela começou a distribuir, ela precisa terminar. Então a gente não pode pegar um contraventamento e acabar com eles no apoio. Eles precisam descer pela lateral do galpão para que a carga chegue na fundação. Então, a depender do comprimento do galpão, da região onde ele é implantado, da altitude onde ele está implantado, né, da velocidade do vento, isso é calculado. A gente pode ter um galpão totalmente em todos os seus vãos treliçados, ou a gente pode ter uma no início, uma no final e uma no meio, vai depender do cálculo. Quantas são necessárias para poder pegar aquela carga horizontal do vento e jogar a carga na fundação? E a treliça espacial? A treliça espacial é muito linda, né? Eles em vãos enormes, é uma estrutura belíssima. Então, eu vou colocar também umas imagens da treliça espacial. Raciocínio é o mesmo. Empurra, puxa a carga. O raciocínio é o mesmo de uma treliça convencional, só que agora eu estou de uma maneira tridimensional, deixando muito mais bonita, vencendo vãos maiores com alturas menores, também uma estrutura muito bonita. O importante é a gente entender para que ela serve, entender como ela funciona, a importância da aplicação da carga no nó da treliça é fundamental para não fazer bobagem, e também compreender que eu não posso sair cortando peça, nem para colocar carga. Depois, quando vier as estruturas auxiliares, por exemplo, você fez o galpão, colocou as treliças e o pessoal quer fazer uma estrutura de forro. Tudo isso tem que ter sido considerado no cálculo. Inclusive estrutura de forro. Aqui no escritório a gente cansa de fazer estrutura de forro, né? O pessoal pede, quer dizer, empresas que sabem a implicação de não ter a estrutura do forro. Porque o forro, ele tem um vão máximo, né, que ele vem. Então você tem que ter uma estrutura auxiliar para pendurar o forro. Essa estrutura auxiliar, ela tem que estar apoiada também no lugar correto. A gente faz toda uma malha aplicada no lugar correto para funcionar bem a estrutura de forro sem prejudicar a treliça. Da mesma forma, as instalações. Às vezes você tem aí o SPK, tem as eletrocalhas, os dutos de ar-condicionado, tudo isso precisa estar aplicado no lugar certo. Eu sou Fabiana Carqueja, engenheira civil estruturalista, mestranda, e se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever